Oi, gente, tudo bem? Bom, nós estamos aqui hoje para falar a respeito do escopo da redação. Vocês devem estar achando o cenário um pouquinho diferente, é verdade. Cenário que eu digo nossa tela. Hoje eu trouxe para vocês esse escopo. O que é isso? É um esqueleto, a forma que vocês podem utilizar para estruturar o texto de vocês antes de escrever. Isso aqui é muito interessante porque vai fazer com que vocês comecem a refletir a respeito daquele tema. Vamos começar então? Aqui nós vamos ter um espaço para colocar a proposta de redação. A proposta nada mais é do que exatamente isso, a pergunta que a banca trouxe. Nesse caso aqui, qual foi a pergunta que a banca trouxe? É possível inverter e transformar a linguagem em um mecanismo de manutenção do domínio e do controle das massas? Essa é a nossa proposta de redação, beleza? Vamos ver se eu consigo marcar aqui a nossa proposta. Acredito que eu tenha que usar isso aqui. Ah, beleza! Também é a primeira vez que eu estou usando com vocês esse programinha aqui, então às vezes gera uma dúvida na gente. Mas é aquilo. Tudo por um bom motivo. Então, gostei disso, galera, olha só. Descobrindo coisas juntos. Lembra que eu falei que a gente tem que marcar a palavra-chave? Pode ser uma, duas ou três no máximo? Então, a gente vai ter aqui, ó, transformar a linguagem em um mecanismo de domínio. Então, linguagem, mecanismo de domínio e controle. Nesse caso aqui, a gente tem duas palavras bem importantes, domínio e controle. A linguagem como mecanismo de domínio e controle das massas. Ok. Então, essa aqui, ó, como vocês podem ver, essa daqui é a nossa proposta de redação. Beleza, galera? Vamos juntos, então. Aí, agora, aqui nós temos delimitação da proposta. O que é essa delimitação? Como o próprio nome já diz, é colocar um limite a essa ideia. Aqui, ó, ele está te fazendo uma pergunta. É possível? Você precisa delimitar. É possível? Não é possível? Você não pode defender os dois pontos de vista na sua redação. Então, o que você vai fazer aqui? Delimitação da proposta. Sim, é possível. Ok, delimitei. O que significa esse delimitar? Delimitar é porque eu vou utilizar argumentos para comprovar o meu sim. Para comprovar o sim que eu dei aqui, dizendo que a linguagem pode ser utilizada como esse mecanismo de controle. Agora, vamos ver aqui. Objetivo da proposta. Qual é o objetivo da proposta da sua redação? Você tem uma pergunta. Qual é? É possível inverter e transformar a linguagem em um mecanismo de manutenção e domínio do controle das massas? Sim, é possível. Então, qual é a sua opinião a respeito disso? Ou seja, por que você acha que sim, é possível? Qual é o seu objetivo em falar a respeito desse uso da linguagem como uma forma de domínio e controle? Qual é o seu objetivo? O objetivo é comprovar o seu ponto de vista. Comprovar que é possível. Comprovar que é possível o uso da linguagem para controlar e dominar a massa. Ok. Aí, vamos lá. Vou botar isso aqui assim do lado, vamos ver se vai melhorar para a gente poder trabalhar. Ok. Aí, agora a gente tem aqui tese, ou seja, vamos precisar apresentar a nossa tese. Como que a gente apresenta a tese? É um ponto de vista, galera. A tese é a ideia central que vocês vão defender até o final da redação. Então, como que é que eu vou construir essa tese? A partir do ponto de vista que você vai defender. Ou seja, falar a respeito da possibilidade da língua ser utilizada como um mecanismo de transformação. Então, o que você pode fazer? Vamos ver aqui, ó. Vou até digitar, que eu acredito que vai ficar melhor digitando. Olha só. O que eu posso dizer? É possível usar a língua como um instrumento de distanciamento, minando a sua função social. E aí agora tem uma coisa muito importante que eu quero falar com vocês
a respeito da língua, a respeito da importância da língua. A língua, ela tem sim uma função social. E o que é essa função social da língua que a gente fala? Ela é responsável pela interação entre os grupos. A língua é o que permite, possibilita a nossa convivência em grupo. A partir dela, nós conseguimos interagir, nós conseguimos conviver melhor. Então, a língua tem essa função. Além disso, ela nos possibilita pensar, ela nos possibilita questionar, aprender, entender. Ela estimula a nossa curiosidade. Lembra? O que a gente pode utilizar quando nós falamos de pensamento? Penso, logo existo. Se a língua está associada ao pensamento, a você se expressar, você ter a possibilidade de transmitir a sua mensagem a partir do uso da língua, se você tem a possibilidade de interagir, se relacionar com o grupo, por que alguém iria querer reduzir essa linguagem para dominar e para controlar? Então, vocês precisam ficar atentos a isso. A língua, ela tem uma função social. Quando eu quero restringi-la, significa que eu quero dominar, eu quero controlar, beleza? E é o que ele coloca aqui pra gente, a revolução estará completa quando a linguagem for perfeita. O que é essa perfeição que ele diz? É essa redução do vocabulário e, consequentemente, a redução do pensamento, a redução da interação, ok? Aí, o que a gente vai fazer, então? A nossa tese vai ser essa aqui, ó. É possível usar a língua como um instrumento de distanciamento, minando a sua função social. Agora, eita, por que sumiu? Ué, porque fica aqui atrás. Agora, a gente precisa pensar em causa-motivo, ou seja, quais os motivos que levam a esse desejo de utilizar a língua como um mecanismo de manutenção do domínio e do controle das massas. Qual é esse motivo? O que a gente pode estabelecer nessa parte? Vamos lá. O motivo é justamente esse. A intenção. Qual é a intenção? Limitar a expressão do pensamento dos indivíduos e evitar os relacionamentos interpessoais. Porque quando as pessoas se aglomeram, elas conversam, elas debatem. E por que as pessoas não podem se aglomerar em um regime totalitarista? Porque elas podem pensar e se voltar contra o governo. Conseguiram captar a minha mensagem? É tudo assim, ó. São ideias que vão se juntando e formando um círculo. Ou seja, são atos que vão se formando e podem fazer com que o governo, podem fazer com que aquele grupo que está no poder perca o poder. Então, temos aqui o nosso objetivo, digamos assim, né? O objetivo desse governo, desse grupo que tenta limitar o uso da linguagem. E quais são as consequências quando a gente limita a expressão do pensamento e evita os relacionamentos interpessoais? Nós temos como consequência a manipulação da sociedade. A manipulação da sociedade. Quando a gente pensa nessa manipulação da sociedade, é porque torna-se crime pensar diferente. Lembra do crime ideia? Pois é, galera. Crime ideia tá aí pra gente lembrar. Então, a gente tem essa consequência aqui. Depois comentem o que vocês acharam dessa aula, assim, da gente montando o quadro juntos. Me digam o que vocês acharam. Tô tentando evitar escrever porque fica mais fácil para vocês enxergarem depois. Eu vou mandar esse esboço dessa aula no material de vocês, tá bom? Repertório da introdução. Aí, olha só. Olha que coisa interessante que vocês já têm aqui. Vocês montaram a introdução, montaram o primeiro parágrafo de desenvolvimento e montaram o segundo. Vocês já têm o argumento de todos eles e como vocês vão apresentar o texto. Perceberam como isso facilitou? Bastante, né? Repertório de introdução. Aí aqui no repertório de introdução, a gente começa a pensar
com o que eu vou contextualizar na minha introdução? E eu tive uma ideia muito bacana, gente. Eu sou mangueirense. Sou mangueira, assim, desde criança, por causa da minha avó. E calhei de me apaixonar pela UERJ. A UERJ tem uma relação ali com a mangueira. Na biblioteca dos andares, a gente consegue ver a quadra da Estação Primeira. Eu sou muito apaixonada mesmo. Nunca desfilei, mas isso é um ainda, porque um dia eu irei desfilar na mangueira. Eu amo essa escola, só Deus sabe. E tem um samba enredo dela que eu sou simplesmente apaixonada. Eu não sei se ele é de 2006 ou de 2007. Foi um samba enredo que homenageou a língua portuguesa. Olha que coisa linda, cara, esse samba é de arrepiar. Bom, eu pensei imediatamente em um trecho desse samba para iniciar a nossa introdução. E assim, a relação, quando você pensa Mangueira, UERJ, é uma relação que existe. Por quê? Porque dali a gente vê aquela comunidade verde-rosa, cheia de vida. A UERJ faz trabalhos, tem grupos que fazem trabalhos sociais ali na comunidade. Então, é muito bacana. Inclusive, os cursos de língua abertos para a comunidade recebem muita gente de lá também. Então, é bem bacana esse elo, essa relação. E eu, com uma boa verde-rosa, embora esteja aqui com uma blusinha branca com vermelho, prometo que eu vou fazer uma aula com a blusa da mangueira. Sou mangueirense mesmo. Então, o que eu pensei aqui? Teve esse samba, e aí tinha uma parte que ele cantava assim, ai, gente, por favor. Como é que... Peraí que deu cri-cri aqui. Idolatrada, obra-prima, te faço imortal. Salve, poetas e compositores. Salve também... Ah, lembrei. A minha pátria é minha língua. Idolatrada, obra-prima, te faço imortal. Eu até continuaria cantando, né? Salve, poetas e compositores. Mas eu vou parar por aqui. Então, idolatrada, a minha pátria é minha língua. Olha isso, olha que forte. A minha pátria é minha língua. Idolatrada, obra-prima, te faço imortal. Esse trecho e esse samba enredo, eles demonstram o quanto a língua é importante para uma comunidade, o quanto a língua é importante para um país. Inclusive, se você quiser destruir uma nação, por exemplo, um grupo dominante quer destruir o grupo dominado. Isso tinha muito em conquistas de terra. O primeiro passo era a imposição da língua. Não era nem a imposição da moeda, era a imposição da língua, porque em muitos casos nem tinha moeda, né? Era troca de coisas. Era essa. E quando aquela língua não era mais falada por aquele grupo, significava que o domínio estava completo. Então, se você quer perpetuar uma sociedade, a manutenção da língua ela é extremamente importante. Se você quer aniquilar, você também começa pela língua. Ok? Então, nós temos aqui, isso a gente pode chamar de função social mesmo da linguagem, é a função que permite a nossa interação em grupo. Você pode ver que quando você viaja para o exterior, se alguém aqui já viajou, encontrar alguém que fala português deixa a gente super animado, feliz, porque traz o senso de pertencimento. A língua é extremamente importante para a nossa vida, para que a gente interaja. Olha que lindo, né, gente? Eu faço letras, ai, é muito amor. Então, continuando. A minha pátria é minha língua, idolatrada, obra-prima te faço imortal. Esse vai ser o nosso repertório da introdução. Samba da Estação Primeira de Mangueira. Por que, Catarina? Porque aí aqui a gente vai fazer um link. Eu disse para vocês que tem que ter 1984, né? Então, a gente vai colocar aqui, vai falar da cena em que o Winston e um conhecido conversam a respeito do encurtamento do vocabulário. Mensagem, beleza? Então, a gente vai ter aqui a minha pátria é minha língua, idolatrada, obra-prima te faço imortal. E aí vocês vão começar com essa contextualização. Repete esse trecho e aí vem conforme narra, conforme cantado,
no samba enredo da Estação Primeira de Mangueira, homenageando a língua portuguesa, fica nítida a relação existente entre a linguagem e a interação social. Então, vamos construir aqui juntos. Eu vou digitar que vai ficar mais fácil, olha só. Vamos colocar aqui, vou digitar porque assim de cabeça eu não vou esquecer o que eu disse, né? Ó, a gente começa citando samba. Aí depois eu vou terminar essa aula e vou ouvir esse samba altíssimo. A minha pátria é minha língua, idolatrada, obra-prima. Opa! Idolatrada, obra-prima, te faço imortal. A minha pátria é minha língua, idolatrada, obra-prima, te faço imortal. Aqui a gente tem o nosso repertório, a nossa contextualização. Esse verso faz parte de um dos sambas da Estação Primeira de Mangueira, que homenageou a importância da língua portuguesa. Olha só, quero que vocês prestem atenção nessa vírgula aqui, ó. Por que tem uma vírgula aqui? Porque é uma oração. Isso aqui, ó, deixa eu vir para a caneta vermelha agora. Isso aqui, que homenageou a importância da língua portuguesa, é a nossa oração subordinada adjetiva explicativa. As orações subordinadas adjetivas explicativas, elas vão ser iniciadas aqui, ó, com o que, pronome relativo, e antes desse que vai ter uma vírgula, ok? Ah, mas eu não entendi direito. Existe quantas estações primeiras de Mangueira? Só uma. Esse que está se referindo a quem? A escola de samba, ok? Vocês conseguem enxergar? Quem é que homenageou a importância da língua? Quem foi que fez essa homenagem? Não foi a Mangueira? Então, esse que, ele é utilizado aqui como um mecanismo de coesão para evitar a repetição de Estação Primeira de Mangueira. Aí a gente se pergunta, quando a gente pode fazer essa substituição por a qual, o qual, as quais, os quais, significa que estamos diante de um pronome relativo. Ó, Estação Primeira de Mangueira, a qual homenageou a importância da língua. Então, eu confirmei que é o pronome relativo. Ok. Quantas estações Primeiras de Mangueira eu tenho? Uma. Não existe só uma? Então, eu coloco a vírgula. Porque essa vírgula delimita que só existe uma Estação Primeira de Mangueira. Agora, se eu me referisse a escolas de samba no geral, vamos supor que 5 escolas homenageassem a língua, e aí eu trouxesse aqui um trecho, uma das escolas que homenageou a língua portuguesa. Aí, nesse caso, não teria vírgula. Por quê? Uma das escolas, não foram todas. Podem ter sido 5, mas eu tenho 10 no total. Foi uma dessas aí que homenageou o samba. Pode ter sido 5, 3, entenderam? Quando eu me refiro a um ser só, é único, eu vou colocar a vírgula antes desse que. Porque eu estou diante da estrutura de uma oração subordinada adjetiva. Agora, quando eu tenho mais de um, aí eu não posso colocar vírgula. Vou dar um exemplo aqui para vocês, porque é muito importante que vocês consigam compreender bem essa parte que eu estou falando para vocês. Eu quero que vocês entendam isso, para vocês não errarem essa vírgula. Tá bom? Quero que vocês... Eu sei que a gente não está aqui numa aula de português, mas eu estou vendo, eu preciso tratar. Ok? Vamos lá. Se eu falo assim, olha só. Todos os alunos da UERJ que pegam trem chegam cedo. E agora eu vou botar a mesma frase aqui. Todos os alunos da UERJ que pegam trem chegam cedo. O que eu fiz aqui? Perceberam que aqui não tem vírgula, aqui tem. Onde eu começo a minha oração principal? Vamos localizar a oração principal. A oração a gente identifica pela quantidade de verbos. Então, todos os alunos da UERJ chegam cedo. Ó, aqui eu já achei um verbo e pegam.
outro verbo. Pegam e chegam. Então, eu já descobri que eu tenho duas orações, ok? Eu preciso classificar. Quem é a minha oração principal? Ou seja, aquela oração mais importante da estrutura. A oração que comanda essa estrutura. É essa daqui, ó. Todos os alunos da UERJ chegam cedo. Essa é a minha oração principal. Então, o que é o que pega um trem? Vamos observar aqui que pega um trem. Quem é que pega trem? Eu estou me referindo a quem nessa estrutura que pega um trem? Aos alunos da UERJ, não é? A todos os alunos da UERJ. Mas aí, eu disse aqui, todos os alunos da UERJ que pegam trem chegam cedo. Quem pega trem? Os alunos da UERJ. Ok. Eu percebi que eu estou diante de uma oração subordinada adjetiva. Os quais pegam trem. Esse termo aqui está retomando todos os alunos. Eu tenho que colocar vírgula ou não? Tudo vai depender do que eu quero dizer. Quando eu coloco vírgula, aqui, ó, no meio dessa estrutura, quer dizer que são todos. Todos, 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 todos. Não tem nenhum que vá com outro meio de transporte. Por quê? Aqui, ó, é todo mundo. Todos esses aqui pegam trem. Todos. Todos, 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 todos. Aí eu estou diante de uma explicativa. Agora, quando eu não coloco vírgula, o que eu tenho? Restrinjo. Eu restrinjo. São só os que pegam trem que chegam cedo. Então, eu tenho aqui todos esses alunos da UERJ e aqui eu tenho os que pegam trem. Esses aqui, ó, eu não sei se eles chegam cedo ou não. Mas esses aqui da bolinha branca, sim, eles chegam cedo. Conseguiram perceber a diferença de uma coisa para outra? É isso que vocês precisam pensar na hora de escrever a redação de vocês. Ter essa maldade do que vocês querem com aquele que. Se ele vai dizer de um todo ou se é uma parte desse todo. Beleza? Então, vamos seguir aqui. Isso. Aí, chegamos aqui. A gente já identificou a nossa contextualização, esse verso faz parte dos sambas. Aí vocês percebem que aqui é a explicação do que eu trouxe. Por quê? Porque eu preciso trazer essa explicação, gente. Não faz sentido se não trouxer. Ok, homenageou a importância da língua. Aí, olha aqui, isso aqui, ó, não distante do mundo real, é algo que vocês podem aprimorar para usar na estrutura de vocês. Porque a partir dessa estrutura aqui, não distante do mundo real, ou a ficção, a partir da ficção, sempre uma estrutura assim para vocês remeterem à obra. Não distante do mundo real, a obra 1984 traz outra vertente a respeito da função da linguagem. Ou seja, não distante do mundo real, a obra também vai falar a respeito dessa importância. É uma obra de ficção, mas que nesse aspecto vai se aproximar a um samba enredo. É uma obra que nesse instante vai se aprimorar, vai se conectar a algo que foi dito, foi cantado em um samba, ou seja, uma realidade, digamos assim. Então, não distante do mundo real, a obra 1984 traz outra vertente a respeito da função da linguagem. Qual é essa outra vertente? Que é possível perceber que a língua pode ser usada como um instrumento para a manutenção do poder. Aqui é a nossa tese. Ah, Catarina, mas eu não entendi se traz outra vertente. É porque o samba, ele exalta a língua portuguesa. E aqui, na obra, a gente não tem a exaltação da língua. Pelo contrário, a gente tem uma vertente diferente de redução dessa língua. Eu percebi que ela pode ser utilizada para dominar, então eu quero criar ali uma nova língua. Para quê? Para exercer o meu controle. E aí, isso tudo vocês vão usar no desenvolvimento. É possível perceber que a língua pode ser usada como instrumento para a manutenção do poder e controle das massas. Essa aqui vai ser a nossa tese. A fim de limitar a expressão dos indivíduos, é o nosso argumento 1, e evitar as relações sociais, é o nosso argumento 2. Beleza? Show! Aí agora, vamos seguir para cá, para a nossa planilha. Isso aqui deixa eu diminuir, que é a nossa ideia da introdução, né? Como vocês viram, é a nossa ideia de introdução, vai entrar aqui.
repertório do primeiro parágrafo de desenvolvimento. Vamos pensar no repertório do primeiro parágrafo de desenvolvimento? Vamos lá. O repertório desse primeiro parágrafo de desenvolvimento, ele precisa trazer uma contextualização também. Ele precisa de um argumento de autoridade, alguma coisa assim. Então, eu vou trazer mais ideias que foram abordadas no livro. E aí, eu vou trazer o quê? O crime-ideia. Vocês lembram disso? O crime-ideia. O que mais que eu tenho? Pensar nessa sociedade é um crime. Olha que coisa horrível. Por isso que eles querem reduzir a linguagem máxima que eles podem. E aí a citação que vocês vão utilizar aqui é: penso, logo existo, do Descartes. É essa aqui que vocês vão utilizar. Por que eu penso, logo existo? Porque eles não querem que as pessoas, de fato, existam. Eles querem apenas bonecos. Eles querem uma sociedade que possa ser dominada, que não pense. Logo, não existe. Uma sociedade que não pensa a respeito de nada. Uma sociedade que não reflete, que não lê. É claro que aqui vocês vão fazer uma alusão a essa fala, né? Óbvio. Porque as pessoas ali existem, só que você vai, de uma forma bem lúdica, dizer que não, elas não existem de verdade. Elas apenas figuram, elas são manipuladas, elas são marionetes, elas não são seres pensantes. E qual vai ser o nosso repertório do segundo parágrafo de desenvolvimento? Vamos lá. Evitar, aqui a gente vai falar, evitar. E só esqueci de colocar aqui, repertório do primeiro parágrafo, a gente tem que mencionar o que nós dissemos aqui, ó. Cadê? Limitar a expressão dos indivíduos e evitar as relações sociais. Então, a gente tem que acrescentar aqui mais uma coisa. Evitar o pensamento. Aí, aqui sim. Evitar as relações sociais. Relações sociais, logo, proibir que a sociedade interaja, se una. Botar una-se, né? Vamos fazer a ênclise correta. E quem que eu vou citar aqui de repertório? Cartomante, da Elis Regina. Foi o trecho que eu anotei da música. Eu já tinha falado dela com vocês na live. Quem assistiu lembra. É Cartomante mesmo, da Elis Regina. Tem uma parte nessa letra que ela canta assim, ó. Não ande nos bares. Eu botei aqui. Não ande nos bares e esqueça os amigos. Nos dias de hoje é bom que se proteja, ofereça face a quem quer que seja. Nos dias de hoje esteja tranquilo, haja o que houver, pense nos seus filhos. Não ande nos bares, esqueça os amigos. Não pare nas praças, não corra perigos. Não fale do medo que temos na vida. Não ponha o dedo na nossa vida. Exatamente isso. Por quê? Evitar as relações sociais, proibir que a sociedade interaja, que ela se una, por medo mesmo de represália, por medo que esses grupos falem a respeito do governo, utilizem a liberdade de expressão, porque não existe liberdade de expressão num regime totalitário. E agora a gente vem para a nossa conclusão. E como que eu vou fazer essa conclusão? Vamos pensar aqui, refletir a respeito de tudo que a gente disse. E aí, quando a gente tem essa ideia de pensar, a gente tem exatamente isso aqui, olha só. Agora eu acho que a nossa conclusão ficou boa, hein? Vamos revisar. A língua, portanto, é um reflexo da sociedade, uma vez que ela possibilita a interação e o questionamento. Sendo assim, quando uma minoria... Escrevi aqui errado, gente, perdoa. Minoria. Deixa eu acertar. Sendo assim, quando uma minoria... Por que eu não aumentei isso, gente? Imbecil eu. Porém, cadê? É um reflexo da sociedade, uma vez que ela possibilita a interação e o questionamento. Sendo assim, quando uma minoria proíbe a massa de pensar,
é como se a proibisse também de existir. E, como vocês podem perceber, a gente montou o escopo da nossa redação. Eu vou tentar apagar esses desenhos aqui para a gente conseguir ver. O que nós montamos mesmo aqui foi a introdução e a conclusão. Agora que vocês já viram como que se dá esse processo, eu passo a bola para vocês. Podem utilizar essa introdução e essa conclusão, podem aprimorar. Se vocês aprimorarem, vai ficar melhor ainda. Aí depois, vocês podem me mandar no privado, no WhatsApp, ou podem postar lá nos comentários, se vocês preferirem, ou interagir comigo no Google Sala de Aula, para eu ver como que ficou a produção de vocês, porque eu quero ver como que vocês vão desenvolver esses 2 argumentos. Ah, professora, mas eu já entreguei minha redação desse tema. Não tem problema. Olha o problema. Não tem problema. Se você ainda não entregou e quiser utilizar dessas ideias, fica super à vontade, tá? O meu interesse com essa aula foi mostrar para vocês como que é esse processo de escrita. Esse processo funciona, ok? Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem falar comigo. Então aqui, ó, essa aqui ficou a nossa introdução. Aqui, o que vocês vão desenvolver no primeiro parágrafo de desenvolvimento. Aqui, no segundo parágrafo de desenvolvimento, e aqui a conclusão. A língua, portanto, é um reflexo da sociedade, uma vez que ela possibilita a interação e questionamento. Sendo assim, quando uma minoria proíbe a massa de pensar, é como se a proibisse também de existir. Gente, eu amei essa conclusão, ficou muito legal. Eu espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, qualquer coisa, é só entrar em contato comigo. Se vocês gostarem desse modelo, me falem, porque aí eu posso fazer uma aula assim para cada tema de redação que eu dei. Um beijo e até a próxima!